Quem é o jogador de futebol mais alto do planeta? Como terminou o jogo de futebol com o placar 149-0, onde todos os gols foram marcados em seus próprios gols? Quem é o jogador mais gordo do mundo? Qual é a série de pênaltis mais longa na história do futebol? E quem é o jogador de futebol mais velho na história que entrou pro Guinness Book? Galera, neste vídeo vamos falar sobre os recordes mais incomuns e estranhos em toda a história do futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Você já se perguntou qual é a série de pênaltis mais longa na história do futebol? Na internet há muitas informações diferentes, mas na maioria das vezes tudo se limita a informações textuais, muitas vezes provenientes de testemunhas. Por exemplo, acreditava-se que a série mais longa ocorreu em janeiro de 2005, em um jogo da Taça da Namíbia. Nesta série de pênaltis, supostamente foram cobrados 48 tiros, e a equipe chamada QK Palace venceu com um placar de 17-16, 15 penalidades não foram convertidas. Como verificar isso? Neste caso, não há como, e portanto partimos para março de 2022 no jogo da Copa Memorial entre Washington e Badminton, onde foi chamada a atenção para 54 cobranças de pênaltis. Sobre o vídeo confirmado não vale a pena falar, mas o próprio clube Washington confirmou essa informação em suas redes sociais. Inicialmente poucos acreditaram neles, mas depois eles até divulgaram a lista completa dos cobradores, o que já parece uma prova. Nela pode-se notar que 10 jogadores cobraram os pênaltis 3 vezes, e o jogo em si terminou com a vitória de Washington por 25-24. Surpreendentemente, encontrei até mesmo uma lista das séries de pênaltis mais longas na história do futebol, e de fato lá é possível notar aquela série da Taça da Namíbia e os recordistas da Copa Memorial. E graças a essa lista podemos ver sem dúvida o detentor oficial do recorde. O jogo de setembro de 2014 entre Liverpool e Middlesbrough foram 30 pênaltis, e a vitória foi dos Merseyside por 14-13. No entanto, agora na tela você está assistindo a essa série pós-jogo incrivelmente longa de pênaltis. Foi necessário até mesmo os goleiros das duas equipes baterem e ambos marcaram um ao outro. No final, a série em si durou incríveis 20 minutos. Se você é daqueles que vive e respira futebol, então prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de paixão. Nós te convidamos agora a fazer parte da comunidade mais apaixonada pelo esporte mais incrível do mundo. No meu Instagram mergulhamos de cabeça no universo do futebol. Dos gols inesquecíveis às histórias inspiradoras, estamos aqui para compartilhar o melhor desse esporte que une nações, culturas e corações. E o melhor de tudo, queremos você no centro disso tudo. Sua voz importa, suas opiniões contam. Participe de enquetes, compartilhe suas histórias e vivencie o futebol de uma maneira única, junto com uma comunidade de apaixonados como você. Então se junte a nós no Instagram. Clique no botão de seguir, ative as notificações e vamos juntos fazer desse perfil um verdadeiro estádio virtual. Aguardo ansiosamente por vocês, fanáticos por futebol. Juntos vamos transformar o Instagram em um campo de jogo extraordinário. Não perca nenhum lance, siga agora! Quem é considerado o jogador de futebol mais alto do planeta? Primeiro vamos falar sobre o goleiro belga de 36 anos, Christopher Van Hout, que ainda joga na Liga Belga. A altura de Christopher é impressionante, com 2 metros e 8 centímetros, o que não é surpreendente, já que ele atua como goleiro. Com essa altura é simplesmente inútil para os oponentes cobrarem escanteios, pois Van Hout pode facilmente estender seu braço de 1 metro para pegar a bola. Um verdadeiro gigante. Mas agora vou surpreendê-los. Na verdade, ele não é o jogador de futebol mais alto do planeta. O jogador mais alto no mundo do futebol é o dinamarquês Simon Bloch Jorgensen, com uma altura de 2 metros e 10 centímetros. Este mastodonte não tem muitas fotos na internet, pois passou toda a sua carreira nas ligas mais baixas da Dinamarca e até voou para a Inglaterra, onde uma vez participou de um jogo da Copa da Liga Inglesa, tornando-se o jogador de futebol mais alto na história do futebol inglês. Em julho de 2022, Simon encerrou sua carreira como jogador de futebol, e na época de sua aposentadoria ele tinha 31 anos, o que é considerado quase o início da carreira para um goleiro.
Com os goleiros tudo é claro, e quanto aos jogadores de campo, alguém imediatamente pensou em Peter Crouch ou Ian Collar, mas até mesmo para esses gigantes, faltavam 6 centímetros para chegar no recordista. O jogador de campo mais alto do planeta é o atacante escocês Paul Millar, que tem 2 metros e 8 centímetros de altura. Apenas olhe como Paul se destaca em relação ao adversário, e com essas estatísticas impressionantes, ele atua como centroavante. Infelizmente, em abril de 2013, ele rompeu o ligamento cruzado e ficou fora por 400 dias devido à lesão. Agora, aos 35 anos, ele ainda não encerrou sua carreira. E isso apesar de ter passado 5 anos procurando por um novo clube e só encontrando um em 2021. No entanto, ele deixou a equipe rapidamente sem jogar um único jogo. Vamos para os veteranos, e aqui tudo é muito interessante. Afinal, 2 jogadores são considerados os mais velhos do mundo, e o mais surpreendente é que a diferença em suas idades é de incríveis 18 anos. Como isso é possível? Vamos entender por si só. O jogador mais velho em atividade é o conhecido japonês Kazuyoshi Miura. Atualmente ele tem 56 anos e ainda joga em nível profissional. Sim, exatamente no nível profissional. Há apenas 1 ano ele estava jogando na 2ª divisão portuguesa. Cidade internacional japonês, formado na Juventus de São Paulo do Brasil, a fazer a sua Mas desde junho de 2005 ele atua pelo clube Yokohama, que atualmente compete na 1ª divisão do campeonato japonês. Curiosamente, em 2015, aos 48 anos, Kazuyoshi declarou que planejava jogar até os 50 anos e encerrar sua carreira, explicando que sua saúde já não era a mesma, mas a história seguiu outro rumo, e agora literalmente em um mês, Miura completará 57 anos. Mas parece que o veterano não tem intenção de encerrar sua carreira como jogador de futebol. Ele joga profissionalmente desde 86. Para efeito de comparação, Lionel Messi nasceu apenas 1 ano depois. Agora vamos ao jogador de futebol mais velho do planeta. Sua idade é de 74 anos e 11 meses. Este é o egípcio Ezeldin Bahader, que estabeleceu o recorde mundial ao se tornar o jogador de futebol mais velho do mundo, em fevereiro de 2020. Bahader assinou o contrato com o clube 6 de outubro, e já em março, o jogador de 74 anos entrou em campo em uma partida da 3ª divisão egípcia contra El Hayat. Seus netos vieram apoiá-lo gritando: "Vamos, vovô, da linha lateral!" Como resultado, Ezeldin foi registrado no Guinness Book por entrar em campo em 7 de março de 2020. Naturalmente, no momento, Ezeldin não está mais jogando futebol. Dessa forma, ele, juntamente com o clube, decidiu se tornar recordista nessa área. Portanto, o jogador em atividade mais velho é o japonês Miura, de 56 anos, enquanto o jogador de futebol mais velho a entrar em campo em uma partida oficial é o egípcio Ezeldin Bahader, de 74 anos. 149 gols nas próprias redes. Não, você não ouviu errado. 149 gols marcados nas próprias redes. O número oficial de gols contra em uma única partida em toda a história do futebol, registrado no Guinness Book. Este jogo incomum ocorreu na África em outubro de 2002 em Madagascar. Como tudo aconteceu, o jogo nos subúrbios de Antananarivo fazia parte da fase eliminatória, onde as 4 melhores equipes de Madagascar se enfrentaram. Na penúltima rodada, o árbitro marcou um pênalti contra o atual campeão, Stade Olympique Lemierre, e como resultado, o Stade Olympique empatou em 2-2 com o DSA, e esse empate permitiu que o clube Adema garantisse antecipadamente o campeonato. Na última rodada, o Stade Olympique enfrentaria o Adema, que apenas se tornou campeão devido ao empate em outra partida paralela. Os jogadores perceberam que não tinham mais nada a perder, e então, no último jogo do campeonato de Madagascar, decidiram realizar um protesto contra os árbitros. Antes da partida, o treinador principal do Stade Olympique, Hatsarazaka, deu uma instrução estranha. Ele permitiu que os jogadores marcassem gols em seu próprio gol. Como resultado, sua equipe perdeu por 149-0, estabelecendo a maior pontuação na história do futebol. Após o jogo, o Stade Olympique enfrentou sérias sanções. A Federação Russa de Futebol desqualificou o treinador principal do clube por 3 anos, e 4 jogadores da equipe, incluindo o capitão da seleção de Madagascar, Razafin Drakoto, foram suspensos das atividades futebolísticas até o final da próxima temporada. Com a proibição de frequentar estádios, o jogo entre Adema e Stade Olympique entrou para a história do futebol e mais tarde foi incluído no Guinness Book com uma diferença significativa. O jogo superou o recorde anterior de gols marcados, que durou 117 anos. Em 1885, na Copa da Escócia, o Arbroath venceu o Bon Accord por 36-0.
Bem proponho falar sobre o pênalti mais rápido já marcado na história do futebol. A seleção de Madagascar enfrentava a seleção da Tanzânia em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2022. O árbitro apitou e a Tanzânia rapidamente lançou a bola em direção ao gol de Madagascar. Um erro do defensor levou o goleiro a ter que se afastar bastante do gol e, eventualmente, o goleiro da seleção de Madagascar derrubou o atacante da Tanzânia na grande área e o árbitro imediatamente apontou para a marca do pênalti. 5 segundos. Este é o pênalti conquistado mais rapidamente na história do futebol. Se considerarmos o tempo desde o apito do árbitro, passaram-se 6 segundos e 17 milissegundos. Em qualquer caso, isso torna esse pênalti o mais rápido na história do futebol. E quanto aos gigantes, não em altura, mas em largura? E aqui há imediatamente 2 candidatos. Um deles é o ex-goleiro do Chelsea, William Foulke, apelidado de Homem Gordo. Sua altura era de 193 centímetros e ele pesava 152 quilos. Ele jogou há mais de um século atrás, mas mesmo agora na internet há muitas fotos de Foulke e com algum esforço até mesmo vídeos datados de 1902 podem ser encontrados. Um fato interessante é que devido a William Foulke que os gandulas apareceram no futebol inglês, ao ingressar no Chelsea, o clube imediatamente designou assistentes especiais que deveriam passar a bola para Foulke. Naquela época, nenhum clube na Inglaterra tinha esses assistentes, exceto o Chelsea. No final, Foulke deixou o clube, e junto com ele os garotos atrás dos gols também foram removidos. O Chelsea percebeu que os jogos estavam perdendo a dinâmica, e então trouxeram de volta os assistentes. Foi assim que surgiram os Ball Boys, que em 1920 já estavam presentes em todos os estádios da Inglaterra. O segundo caso notável é Wayne Shaw. Segundo as próprias declarações de Shaw, seu peso é de 124 a 125 quilos, mas ao olhar as fotos de Wayne, imediatamente parece que ele é muito mais gordo que William, já que este último não era apenas mais largo, mas também mais alto, enquanto Shaw se assemelha a um típico amante de tortas. E com ele está relacionada uma das situações mais engraçadas e chocantes na história do futebol inglês. Nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Sutton United, com Wayne Shaw, enfrentou o Arsenal. Não havia lugares vazios no estádio, pois um clube da Premier League havia chegado. Parecia que esse clube inglês pouco conhecido mostraria ao mundo suas futuras estrelas. Era o minuto 83 e o Sutton estava previsivelmente perdendo por 2-0 e de repente apareceu na tela um personagem brilhante. Um homem carismático comia uma enorme torta com incrível prazer. Bem há de tudo entre os torcedores. Foi o que todos os telespectadores pensaram, mas de repente descobre-se que esse sujeito robusto é um jogador de futebol da equipe da casa. O goleiro reserva Wayne Shaw, de 45 anos. Com sua ação, o goleiro fez com que todo o mundo do futebol risse e inventasse vários memes com sua participação. Considerar essa performance de Wayne como uma brincadeira engraçada foi impedido pelas circunstâncias que se revelaram um pouco depois. Conhecidos de Shaw compartilharam com ele informações de que alguém estava fazendo uma aposta na mordida do goleiro e ele decidiu ajudar seus amigos a ganhar dinheiro. Mas sua brincadeira amigável se tornou uma violação direta das regras da Associação de Futebol da Inglaterra. A ingenuidade de Shaw resultou na abertura de um inquérito disciplinar pela Associação de Futebol e o Sutton, para evitar problemas, rescindiu o contrato com o amante de tortas, ignorando essa história. Wayne admitiu em 2017 que poderia ser o goleiro mais gordo do mundo e encerrou sua carreira no mesmo ano devido àquela situação desagradável no jogo contra o Arsenal, onde seu apelido era de goleiro Roly Poly. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!